Voltar no negócio do plano de saúde? Pode, claro. Pode falar quantas vezes você quiser. Vamos lá. Só pra eu entender, e de repente a galera que tá ouvindo tentar entender algumas coisas também. É que eu também falo uma coisa, o meu TDAH bate forte aqui, né? Porra, vou embolando tudo, sou né? cercado por vocês. Vamos lá. Cara, o plano de saúde é uma empresa privada, Sim, né? sim. Isso a gente tá falando de saúde suplementar. Eu não tô falando nem de público, porque a gente também tem a advocacia do público, no Então, SUS. É essa parada que eu quero do suplementar mesmo. Vamos lá. Provavelmente você vê coisas, já é clássico de que o plano de saúde tá fazendo sacanagem, deveria pagar e não paga. Sim, sim. Esse primeiro passo do clássico, daquele, isso aqui é clássico, sabe? Tu tem que pagar essa parada. Claro. Exemplo, negativo de home care. É clássico. Então, mas... O cara precisa sair do hospital. Aham. A gente chama isso de deshospitalização. O médico, o Léo, chegou lá. Ó, a Marina, essa adulta ou uma criança, precisa ser deshospitalizada. Ela já passa risco no hospital. Indicação do médico. O médico pede para deshospitalizar. O plano de saúde administrativamente, pum, nega. Mas aí, vamos nesse passo. Bom, beleza? Vamos lá. Ela assinou um contrato com o plano de saúde, certo? Sim. Ela paga a mensalidade dela do plano Tá de lá saúde. uma cláusula negando isso. No contrato. Sim, sim, comumente tem. Ou tá negando, ou não está presente. Claro, não tá claro. Não está presente. Mas o Código Civil... Isso que eu ia falar. Então, mas por que você considera que ela não... Gente, eu não tô Claro, considerando vamos lá. as questões de saúde não, que pra mim tem que ser mesmo. Só pra eu entender. O médico indicou o home care pra ela, no plano de saúde dela não cobre, por que você acha que tem que cobrir? Primeiro, o contrato que ela assinou é um contrato de adesão, é um contrato de massa. Não significa que o contrato ele é abusivo, ele pode conter cláusulas abusivas. O que é um contrato de adesão? Tecnicamente falando, contrato de adesão é aquele autorizado por uma autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Cara, você é vulnerável, você precisa do plano, né? Sim. Então você adere a tudo que tá escrito ali. Você chega no banco e discute as cláusulas? Não, tu assina aquela porra daquele contrato. E foda-se. Se tem cláusula abusiva ali, depois você vai discutir aquilo. Sim. Então, o consumidor, nesse caso, é uma relação de consumo, a relação de plano de saúde 99,% é relação de consumo, salvo se um plano for de autogestão. Depois eu te explico isso. O que é um plano de autogestão? Se ali há um contrato assinado, tá? A gente, em tese, classicamente se fala de uma palavra que chama pacta sunt servanda. O que significa essa porra? Que o contrato se torna lei entre as partes. Mas o contrato ele só é lei entre as partes quando ele tem equilíbrio. A partir do momento que existe um desequilíbrio contratual, as cláusulas têm que ser observadas em favor daquela pessoa que é o elo mais fraco na relação, que no caso é o consumidor. Então, tudo que não está no contrato vai ser interpretado a favor do consumidor. E aquilo que está no contrato que pode ser ou não abusivo vai ter que ser avaliado pelo magistrado. Mas como você sabe que é abusivo? Aí a gente tem algumas situações para ser analisadas. A gente tem uma lei de plano de saúde, que é a Lei 9.656. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078. E a gente tem resoluções da ANS, tá? E julgados que já se tornaram uma rotina, viraram uma jurisprudência, que fazem com que a gente possa reconhecer o que é desequilibrado e o que não é desequilibrado, entendeu? Então, tipo, por exemplo, eu gosto do Léo, não gosto do João, beleza. Ok, eu quero me tratar com o Léo, mas o Léo não é um plano, não é um médico do plano, o João é. Se o plano de saúde oferta um profissional daquele naipe e que é daquela especialidade, cara, se a parte quiser fazer com o Léo, o problema é dela, meu irmão. Ali não tem nenhuma abusividade. O plano não é obrigado a dar reembolso. O plano não é obrigado a dar reembolso para aquela situação, a não ser que seja um plano que estabeleça ali a possibilidade de reembolso, né? Reembolso até tanto, até a tabela, né? Se você quiser fazer com o médico por fora. Isso aí, o contrato é um acordo entre as partes. O problema é que quando o contrato é de adesão, ele não é um acordo entre as partes. Uma das partes estabelece e o outro adere. É unilateral. Ponto. É isso aí. Tô entendendo porra nenhuma, tô entendendo. Que isso, cara? Tá fácil. Não, vamos lá. E aí, beleza. Então, só que olha só. No contrato do Léo, de adesão, não tem um home care. Não tem. Sacou? E aí tem um outro contrato do Rodrigo, que é da mesma operadora de saúde, né? Só que o Rodrigo, eu pago R$250, o Rodrigo paga 5 mil. Sim. E o do Rodrigo tem o home care. Sim. Beleza? Sim. Aonde é que tá o erro? Meu ou da operadora? O erro
assim, quando você tem um plano de saúde... Tu entendeu a pergunta? Entendi. Você tem, por exemplo, um Unimed Delta, Ômega, X Plus, Galáxias e etc e tal. A 1000, XW, não sei o quê. Beleza. Platinum. Que um cobre o plano. O que que fala? Um plano cobre o home care, outro plano não cobre. Só que existem... Não é o plano não, o pacote. Só então. que existem situações... Porque assim, O que é o teoricamente eu escolhi, se eu li o contrato, eu escolhi O que o home- assumir esse risco, certo? Sim. Existem situações que você... Só que eu tô querendo fazer um pouquinho do claro, mas advogado de tentar entender os dois lados. Não, claro, e a gente tem que entender os dois lados. Até eu me coloco nessa situação de que não é só defender o consumidor. Porque assim, eu não sei se todo mundo é filho da puta, entendeu? Não, sim, e realmente algum desequilíbrio econômico pode existir. Fato, hoje todas as empresas, os empresários passam por desafios. Isso é um fato. Beleza. Agora, a partir do momento que você tem um serviço equivalente prestado, por exemplo, o home care. O que é o home care? O home care é o mesmo serviço tecnicamente prestado dentro do hospital, dentro da casa da pessoa. Perfeito. É uma deshospitalização. Então, se o plano de saúde ele oferta o hospital, ele tem que ofertar o home care. Entendi. Porque a partir do momento que aquele paciente ele está dentro do hospital, ele passa a ter outros riscos. Sim. Risco de uma infecção, Ele tem que sair dali, na verdade. bactérias e o cacete A4, além de uma dignidade, porque a gente tem a Constituição Federal. A Constituição Federal, ele é o topo do negócio. Então a gente fala de um princípio clássico que é a dignidade da pessoa humana. Então você tem muito mais dignidade vivendo dentro do seu ambiente do que numa rede hospitalar. Perfeito. Agora, algumas situações realmente não podem ser ali somente a favor do consumidor. E aí sim, quando você paga um plano mais alto, você vai ter benefícios mais altos para aquele negócio. Não, né? que a minha linha era o seguinte, então, onde tá a maldade? É no plano que ofertou um produto que ele sabe que não tá ofertando parada boa, que esse cara vai precisar e vai ter que ir pra justiça brigar. Sacou? Eu não vou falar que é só 100%, não é uma literalidade de maldade. Porque tá claro pra ele sabe que O contrato de plano de saúde é um contrato aleatório. O que é um contrato aleatório? Que tem ALIA. O que é ALIA? Risco. Então assim, eu, por exemplo, Cristiano, nunca usei meu plano de saúde. Tenho 45 anos e nunca usei meu plano de saúde. A minha filha tem 7 anos de idade e usou 7 anos da vida dela. Então assim, é um risco para ambas as partes. Entendi. Você pode pagar a vida inteira e nunca utilizar e falar, porra, era melhor não ter pago porra nenhuma. Mas vai que. Vai que. É igual né? seguro de carro. É isso aí, igual seguro de carro, é um contrato Tu aleatório. paga pra não usar. Sim, é um contrato aleatório. Se Tá acontecer... doido pra não usar, na verdade. Tu paga pra não querer usar. Beleza, É isso. beleza. Então assim, é um risco. É um risco. Então o contrato, ele vai ter benefícios e malefícios. Agora, o que a gente sempre tem que buscar no contrato, que a gente fala classicamente no direito, é enxergar uma função social naquele contrato. Se ele tem um equilíbrio entre as partes, porque o contrato ele nasceu para ser um acordo. E a partir do momento que você deixa de ter um acordo e unilateralmente ele é elaborado, aí as cláusulas passam a ser discutidas e aí analisadas por um membro da magistratura, se isso for judicializado. Muitas causas a gente consegue resolver no extrajudicial. Pô, a gente notifica o plano de saúde, se for um plano de saúde, ok, olha só, cara, olha, o que o plano poderia mitigar muito os danos dele? Eu não consigo prestar esse serviço para você, mas eu tenho isso. Então, até numa futura judicialização, o plano poderia, em defesa, falar assim, cara, Eu ofereci antes, da parada, justamente, eu ofereci algo alternativo. Tanto que o relatório médico, numa ação de saúde, o que é o rei? O que é a peça principal na ação de saúde? Tá aqui o celular. A posição do médico. É o relatório médico. Por isso que hoje, cada vez mais, os relatórios médicos têm que ser mais elaborados, tem que ter um TCC de faculdade. Porque para fazer uso de uma medicação, por exemplo, de natureza off-label, né, ele tem que ter comprovações científicas. De repente, no nosso país, aquela medicação ela ainda não é enxergada por um órgão ali específico. Mas em outros países, cara, já não tem pessoas tendo cura com aquilo. Você vê tem que um artigo pra poder defender a parada. O exemplo do canabidiol, cara. Durante anos e anos, o canabidiol tem diversas vantagens para as pessoas. Foi enxergado como medicamento demônio, cacete A4, mas, cara, canabidiol é vida para muitas pessoas. Autismo, então, é maravilhoso. Autismo, câncer, esquizofrenia, uma série de situações. Pessoas que se debatem o tempo todo, param de se debater, né? Pessoas que, até para processos de emagrecimento, para controlar a ansiedade, sono, para pessoas...